Muito bem. Já falamos então do Barroso, vamos passar aqui para o Alexandre de Moraes, porque o STF rende muito assunto. O Alexandre de Moraes votou pela absolvição, olha só esse episódio, de Geraldo Felipe da Silva, um dos réus do 8 de janeiro. Foi a primeira vez que o ministro do STF se posicionou nesse sentido no processo sobre a invasão às sedes dos três poderes. Moraes registrou seu voto no plenário virtual do Supremo nesta sexta-feira. O ministro seguiu um parecer da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que mudou de opinião em relação à denúncia e se manifestou pela absolvição do réu. Só levantar um pouquinho aqui o meu celular. Depois da instrução da ação penal. Então, a PGR mudou de posição. Preso no 8 de janeiro, perto do Congresso, olha só o caso específico. Geraldo alegou que é morador de rua e se aproximou da aglomeração por curiosidade, acrescentando que não participou de atos violentos. Ao chegar na esplanada, o réu teria sido agredido e chamado de petista. Na sequência, ele foi detido. Quando a gente ouve essa primeira alegação, né, o sujeito alegou que é morador de rua, se aproximou por curiosidade, a pessoa pode ouvir e falar assim, corta essa e tal, né? Isso aí deve ser um bolsonarista que está tentando se fazer de morador de rua para fingir que não teve culpa de nada. Pode ter gente que olha assim. Aí você vê os outros elementos que apareceram. Ele teria sido agredido e chamado de petista. Quer dizer, os próprios bolsonaristas não entenderam muito o que ele estava fazendo ali. Então, quer dizer, torna mais plausível, mais verossímil a história. E o que se analisa num processo é se há provas para que aquela pessoa seja condenada. Então, ele foi detido e, em seu voto, o Moraes afirmou que não ficou comprovada a participação do Geraldo nos ataques. Ele foi solto em novembro de 2023 e esse que é o ponto principal. Após quase 11 meses na prisão. 11 meses na prisão. E passou a usar a tornozeleira eletrônica, além de ter que cumprir outras medidas cautelares. Quer dizer, o ato foi em 8 de janeiro. Em novembro só, portanto, 11 meses depois, ele foi solto. Mesmo assim, teve que ficar usando, fora da cadeia, a tornozeleira eletrônica e cumprindo outras medidas cautelares. Agora nós estamos em março de 2024. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses e aí um pouquinho do mês de março. 4 meses e pouco ele está fora, mas ainda com tornozeleira. Então, assim, você tem 15 meses em que o sujeito ou estava preso ou estava aí com essas cautelares em vigor. Ele foi acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E o Moraes está votando para inocentá-lo de absolutamente tudo. Grebe, se fosse a Lava Jato, Grebe, que tivesse mantido na cadeia uma pessoa por 11 meses e que ela tivesse passado mais de 4 meses fora ainda com tornozeleira, o que o Gilmar ia estar falando? O que o Ricardo Lewandowski ia estar dizendo? O Dias Toffoli, o próprio Moraes foi quem manteve esse sujeito na cadeia. E ele está vendo agora, não tinha prova. Então vamos soltar. Tá bom, valeu, um abraço. E aí? E esse tempo todo que ele ficou lá? Porque, assim, no caso dele, ele não tinha relação imobiliária com a empreiteira do Petrolão, não tem foto dele com o empreiteiro, não tem chave, não tem zelador depondo, não tem notinha de instituto, não tem entrega de barco para o sítio, cozinha comprada no mesmo lugar para o sítio e para o triplex. Não, simplesmente não tinha. O Moraes está reconhecendo que não tinha prova. Então você vê que os critérios que são usados para demonizar uma força-tarefa, olha os fogos aí, eles são absolutamente esquecidos. Os abusos do STF, eles são tratados assim, com a maior naturalidade. Felipe, esse é o problema que a gente aponta desde o começo dessa história, né? O STF não é uma corte preparada para julgar e para instruir principalmente, ou seja, coletar ali as informações, tal, os processos criminais desse montão de gente que foi detida, né? Eu não estou aqui
fazendo o juízo sobre as condenações. É simplesmente que o adequado é que esses processos tivessem começado a correr em outra instância, na primeira instância. Não era certo carregar centenas de processos diretamente para o STF. Porque é possível... olha, a gente já teve um caso de pessoa que morreu. Isso, eu ia lembrar aqui. Certo? Já temos um caso de pessoa que morreu na prisão, sendo que a PGR já tinha recomendado a soltura dessa pessoa também. Agora temos esse outro episódio de um morador de rua que passou 11 meses na cadeia sem que houvesse uma prova. Agora se reconhece, não havia prova consistente nenhuma para que ele fosse obrigado a passar esse tempo todo preso. Enfim, o Supremo armou uma situação em que os erros judiciais têm a sua possibilidade de ocorrer ampliada. A gente já viu 2 muito graves acontecerem e não sabemos de fato se não tem um monte de outros que ainda estão aí para ser descobertos, né? Então, foi um jeito que eu diria imprudente, incorreto de lidar. Eu repito, eu não estou falando das condenações. Foi um jeito incorreto de lidar com os processos. Exatamente. Se as pessoas participaram, eu não tenho a menor dúvida de que têm que ser punidas. Talvez não com penas de 17 anos, mas com penas severas. Não acho que seja uma coisa, para falar como povo do direito, uma coisa de somenos, você ir lá e depredar a Praça dos Três Poderes. Muito pelo contrário. Isso tem que receber uma punição exemplar. Mas o processo tinha que ter sido conduzido de outra forma. Exato. O STF abriu a porta para o erro judicial. E, embora, neste caso, a condenação final tenha sido evitada, o cara já pagou um preço considerável para chegar ao fim e saber que não tinha um fiapo de evidência que requeresse a prisão dele. Mas sabe qual é a grande diferença, Grael? Ele é morador de rua. Ele não é um empresário bilionário. Não vai ter grupinho defendendo as supostas prerrogativas que vai sair em defesa do morador de rua, como sai em defesa dos clientes ricos que pagam os honorários durante muito tempo. Não vai ter esse pessoal todo falando na TV, falando no rádio, em defesa desse morador de rua. Vamos repetir aqui o nome completo dele, porque se ninguém fala, nós precisamos falar. Geraldo Felipe da Silva. Ainda falta voto, tá? Porque esse caso está no plenário virtual, mas o relator, aquele que decidiu pela prisão, ele votou contra, votou para inocentar o Alexandre de Moraes. Votou para inocentar. Então a tendência é que os ministros sigam o relator, nesse caso, como tem acontecido em vários outros. Então, assim, há uma gritaria... da PGR também, né? Oi? A recomendação parecer da PGR, de recomendação, exatamente. O Moraes está seguindo. Então, o que eu estava falando, que há uma gritaria quando eles fingem, na verdade, que houve abusos, né? Eles fabricam, manipulam as narrativas para dizer que houve abusos contra políticos poderosos, contra empresários bilionários. Agora, quando há um abuso muito claro contra um morador de rua, o sujeito pelo menos está alegando ser morador de rua e o Moraes está entendendo que não há provas contra ele. Então, parece que é tudo verdade. Aí todo mundo fica caladinho. Então, eu escrevi no artigo em janeiro, no Antagonista, que foi a motivação de Lewandowski explicada, que era uma comparação que foi também manipulada na TV, sobre os casos do Sérgio Moro e do Lewandowski, de sair do cargo de juiz para ser ministro, né? E o outro sair do cargo de ministro do STF para ser ministro de governo. E no final daquele artigo, eu falava que nós estamos
numa fase pós-Lava Jato, que mostra justamente que os critérios que foram usados na força-tarefa foram usados por casuísmo, foram usados por conveniência, porque aquelas pessoas, seja no STF, seja na política, seja nas emissoras de TV e rádio, elas não conseguem sustentar os critérios que elas diziam utilizar para outros casos e outros personagens. Então se muda o critério. Você não vê a mesma atitude diante de casos que elas, pela narrativa delas, considerariam equivalentes. Porque eles fabricam abuso para tentar demonizar a Lava Jato. Agora, aqui você tem o abuso mesmo. Então, se eles disseram que tinha abuso lá, diante de um abuso real, você tem que ter a mesma indignação. Como é que essa pessoa vai ser recompensada? As pessoas vão ser punidas, vai ter correição extraordinária no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República, como fizeram lá na 13ª Vara Federal de Curitiba? É claro que não, porque é um sistemão que está todo mundo junto. Então é isso que a gente mostra. Essa fase pós-Lava Jato está sendo muito importante, apesar de todas essas barbaridades, para mostrar justamente como essas pessoas, pela sua própria natureza, acabam desmoralizando aquilo que elas próprias fizeram antes, né? Então é isso que a gente está assistindo nesse momento. Então tá aí o registro sobre o caso do Geraldo, e quem comentou a respeito foi o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Não ia perder essa oportunidade. A bola estava levantada para ele, ele cortou. Reagiu ao voto do Moraes no caso, escreveu o seguinte no X, abre aspas: morador de rua ficou 11 meses preso por ordem de Moraes, que agora o inocentou. Gilmar Mendes vai dizer que houve tortura? Toffoli vai chamar método de Moraes de pau de arara do século XXI? Alguém lembra se a Lava Jato prendeu o morador de rua que dormia perto da Petrobras? Fecho aspas. Tá aí. Tudo aquilo que eles fizeram, eles não fazem agora, porque são eles mesmos que estão cometendo os abusos, são os seus coleguinhas, eles são corporativistas. Então, assim, a Lava Jato não deixou ninguém morrer na cadeia com pedido de relaxamento de prisão da própria PGR pendente no juízo competente. E, no entanto, Alexandre de Moraes deixou de analisar a recomendação da PGR e o Clériston, ou Clériston, não me lembro agora exatamente a pronúncia, ele morreu na prisão. E agora você tem o caso de uma pessoa que está há 15 meses sendo punida e que agora se avalia que ela era inocente, né? Vamos ver se o Lula vai falar a respeito disso.